Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vai começar mais uma aula do Workshop de Urgências e Emergências na Atenção Primária à Saúde. Um workshop que é organizado pelas Ligas Acadêmicas de Medicina de Família e Comunidade, Clínica Médica e Emergência e Trauma, da Universidade Federal de Jataí. Meu nome é Guilherme Coelho, eu sou médico formado pela Universidade de Grupi, sou neurologista pela Residência Médica Integrada aqui de Goiânia e residente em Neurofisiologia Clínica com ênfase em eletromiografia e potenciais evocados pelo Instituto Hospital de Base de Brasília. A gente vai falar agora um pouco sobre o atendimento das crises epiléticas, da epilepsia no geral, que podem se apresentar ali no contexto da unidade básica de saúde. Essa apresentação ela vai trazer a diferenciação sobre esse atendimento com o contexto, com a estrutura, com a proposta de unidade básica de saúde. Então, a gente vai estar sempre voltando sobre o que a gente deve fazer frente a determinadas situações, o que a gente não deve fazer em hipótese alguma, e até onde a gente vai, até onde a gente pode ir, considerando a estrutura e a proposta da estratégia de saúde da família, da atenção primária em saúde. Tá? Eu quero dispensar, me sinto assim, na liberdade de dispensar, um primeiro momento em que a gente traz dados epidemiológicos, dados estatísticos sobre a epilepsia, sobre as crises epiléticas, para trazer relevância ao tema, mas eu queria que vocês parassem um pouco e pensassem sobre diversos casos, pessoas que vocês conhecem que são portadoras de epilepsia, crises epiléticas que eventualmente vocês já tenham vivenciado, e atendimento de pessoas, tanto com crise epilética, como no atendimento ambulatorial de pacientes portadores de epilepsia, tá bom? Então, a gente sabendo que é um tema extremamente relevante, eu queria primeiro trazer aqui alguns conceitos que a gente tem que lembrar para a gente conseguir entender o restante dessa aula. Logo, uma crise epilética é um fenômeno neurológico que vai decorrer da hiperatividade neuronal dos neurônios do encéfalo, que vão se dar de uma forma excessiva e também síncrona, de uma forma patológica. Essa atividade dos neurônios, ela difere da atividade normal que o sistema nervoso central desenvolve para poder fazer tudo o que ele precisa fazer, as suas determinadas funções motoras, cognitivas, etc. E eu trago aqui grifado já, para a gente poder começar a discutir um novo termo, a forma como a gente tem que descrever quando a gente quer dizer sobre as crises epiléticas no geral. As crises epiléticas, a mais conhecida é aquela tônico-clônica de início generalizado, trágica, marcante para todo mundo que vê ao menos uma vez, mas nem toda crise epilética ela tem esse fenômeno motor tão proeminente como a gente está acostumado a ver. Existem crises epiléticas em que a gente pode ter, a princípio, um movimento motor de só um lado, de só um membro, de uma extremidade, ou ainda crises epiléticas de início não motor, crises epiléticas marcadas por sintomas sensoriais, por sintomas emocionais, como tristeza, choro. Então fica muito taxativo a gente chamar tudo de crise convulsiva, porque passa essa ideia de fenômeno motor, de atividade motora. Então o termo correto que a gente vai se referir a essas crises são crises epiléticas. Pensando nisso, nas mais diversas apresentações de uma crise epilética, existe uma classificação quanto à fenomenologia, quanto à semiologia da crise epilética. As crises epiléticas vão ser inicialmente divididas em crises de início focal, aqui já no quadrado amarelo, ou então início generalizado ou início desconhecido. Crises de início generalizado são crises em que ambos os hemisférios cerebrais vão estar comprometidos desde o início da crise. É uma crise que envolve os dois lados do cérebro inicialmente. Já as crises de início focais são crises em que vão se iniciar a partir de redes neuronais localizadas em apenas um lado do hemisfério, mas que eventualmente depois podem evoluir para um quadro generalizado, para o comprometimento de ambos os hemisférios, tá bom? Essa classificação focal e generalizada, ela veio ainda em 1987 para substituir o que a gente antes chamava de crise parcial e de crise generalizada.
O conceito de focal ele é mais adequado do que parcial, porque ele traduz o conceito de redes, né? São diversas conexões neuronais envolvidas no comprometimento da crise de início focal. E não necessariamente sempre um hemisfério cerebral como um todo. Mas, apesar de antiga, eventualmente em alguns livros-textos de outras especialidades, você ainda pode se deparar com esse conceito de crise parcial no lugar de uma crise focal. Mas aqui agora vocês já sabem que o termo correto é uma crise de início focal. A crise de início focal, depois, ela vai ser classificada quanto ao comprometimento da consciência. A crise de início focal, ela pode, inicialmente ou predominantemente, durante a evolução da crise, ter a sua consciência comprometida, é o que a gente chama de uma crise focal desperceptiva, ou uma consciência preservada, o que a gente chama de uma crise focal perceptiva. Percepção traduz o conceito de consciência. A pessoa ela consegue perceber o ambiente, ela consegue perceber que ela faz parte daquele ambiente, ela percebe que ela está passando mal, e isso vem mais a calhar do que o contexto, do que a definição, que também a gente pode encontrar em alguns livros mais antigos, de crise parcial simples, que é o que a gente chama hoje de crise focal perceptiva, com crise parcial complexa. Por quê? A antiga crise parcial simples, ela diminui a gravidade, diminui o drama de algumas crises epiléticas, como a crise da epilepsia de lobo temporal, que são geralmente crises de início focal perceptivo, mas que também são crises graves, que trazem prejuízo à qualidade de vida dos pacientes. Então, para não menosprezar esse tipo de crise, hoje em dia a gente classifica como crises perceptivas e crises desperceptivas, tá certo? Eu quero trazer aqui agora alguns exemplos de crises epiléticas para a gente poder se familiarizar com esse fenômeno, para poder começar a identificar visualmente esses episódios. Primeiro, eu trago um exemplo de crise generalizada desde o início. Uma paciente, um adolescente do sexo feminino, portadora de epilepsia mioclônica juvenil, que durante a característica da crise, depois que eu soltar o vídeo aqui, eu quero que vocês reparem que inicialmente essa paciente vai apresentar com abalos mioclônicos generalizados, bilaterais, com comprometimento do nível de consciência, caracterizando essa crise como início generalizado, motor mioclônico, com evolução para tônico-clônica bilateral. Então vou soltar aqui o vídeo, quero que vocês comecem a reparar primeiro nos abalos que essa paciente vai apresentar durante a evolução. Reparem esses movimentos que já passou, mas que lembram a característica de um susto, como se a paciente estivesse tomando diversos sustos em seguida, que são o que a gente chama de fenômeno movimentos mioclônicos. Vou voltar um pouquinho aqui só para vocês poderem ver novamente. Logo depois, essa paciente já começa a apresentar um comprometimento tônico de ambos os membros. A gente começa a observar um aumento do tônus, a princípio em flexão e depois em extensão dos 4 membros, que depois vai dar lugar a abalos que vão alternar entre movimentos de tônus, de aumento de tônus, e movimentos de clônus. São movimentos involuntários, mais amplos, e nesse momento já com completo comprometimento do nível de consciência.
Então, que a gente deu aproximadamente 1 minuto, uma crise que depois pode ser marcada por um período tanto de sonolência como um período de agitação, que então pode variar de 30 minutos até 2, 4 horas. Agora a gente tem aqui uma crise, um exemplo de crise de início focal perceptiva. Uma criança com quadro de epilepsia do lobo parietal, em que a gente vai ver, a princípio, um quadro de piscamento, depois vai evoluir com uma paralisia de uma hemiface. Reparem que a hemiface esquerda da paciente, ela vai evoluir com grau de ptose, com o olho mais caído, e o movimento principalmente da face inferior vai ficar comprometido, que vai ser identificado a partir de um desvio de rima labial. A boca dessa paciente vai ficar um pouquinho torta. Inicialmente, vocês podem observar que ela vai conseguir responder algumas questões, apesar da disartria, uma dificuldade de se comunicar, fala um pouco mais enrolada. É um exemplo de crise de início focal, perceptiva, motora. Turn on your back so I can see your face a bit better. Good girl, that's my girl. How much is 2 and 5? Do you know that? 7, she said. Good girl. And when is your birthday? You know that? Can you squeeze Dad's fingers? Can you show that? Can you show that on the camera? Really squeeze hard? Good girl. You're so clever. You still a bit drooly? Então, aqui a gente tem um exemplo de que nem toda crise convulsiva vai ser aquele fenômeno drástico, trágico, né, que algumas vão ter uma manifestação mais sutil. A preservação da consciência, que caracteriza essa crise como uma crise perceptiva, ela é observada quando a avaliadora, a profissional que oferece assistência nesse momento durante a crise, pede para a criança que ela aperte os seus dedos e a criança obedece, identificando que ela está percebendo que está passando mal e ela consegue interagir com o meio. A gente tem só que tomar muito cuidado, porque eventualmente algumas crises perceptivas, a pessoa vai ter a capacidade de perceber que está passando mal, ela consegue compreender que o examinador está falando com ela, só que por conta do evento ela não consegue fazer o que a pessoa está pedindo. Então vamos supor que se fosse uma crise focal, atônica desse membro, dessa mãozinha que ela está pedindo para apertar. Essa criança não iria conseguir responder à solicitação da forma como a avaliadora queria, mas não necessariamente caracterizaria a crise como uma crise aperceptiva. Não é uma crise desperceptiva porque não haveria comprometimento do nível de consciência, certo?
Agora eu trago aqui uma outra crise também de início focal, um paciente com epilepsia do lobo temporal, se eu não me engano. A gente vai observar que o paciente está durante uma atividade, ele está desenvolvendo aqui um movimento de... está jogando cartas com o examinador, e que durante esse processo, durante essa avaliação, ele vai desenvolver a princípio uma expressão de confusão, né? Que a gente chama por parada comportamental, né? A princípio, que é uma crise de início focal, mas não motor, marcado por um sintoma cognitivo, que é a parada comportamental, e que depois vai seguir com os movimentos motores. E desde o início, esse paciente ele é incapaz de perceber, de interagir com o que o examinador pede, caracterizando uma crise desperceptiva, com comprometimento do nível de consciência. Esse exame que a gente faz aqui, enquanto se filma o paciente e a gente obtém um registro eletroencefalográfico ao mesmo tempo, é o chamado eletroencefalograma, que é muito útil quando, se existe dúvida se esse paciente realmente tem uma crise epilética, em relação à fenomenologia, se essa crise tem um início focal de verdade, ou então se é uma crise que já começa envolvendo ambos os hemisférios naquela definição de crise generalizada. Então eu vou soltar aqui o vídeo para vocês, eventualmente eu posso dar um pause para poder explicar algumas questões novamente. Aqui nesse momento, nesse momento do eletroencefalo, a gente já começa a observar algumas descargas, algumas espículas ondas do lado do hemisfério frontoparietal, nas derivações frontoparietais direitas, caracterizando esse início focal da crise. Do hemisfério cerebral esquerdo. Nesse momento, a gente já consegue ver que esse paciente ele começa a apresentar alguns sintomas motores aqui na mão direita. Reparem que a mão direita dele já passa a não responder aos comandos, assim como esse paciente apresentar alguns movimentos anormais, assim como esse paciente já tem comprometimento da sua perceptividade. Ele já não consegue mais interagir com o examinador. A esse movimento que a gente conseguiu ver, que o paciente está desenvolvendo agora, como se fosse querendo esconder as cartas sem nenhum propósito específico, a gente chama de automatismos, que são características de crises também, que depois, em outro momento, começam a comprometer o lobo temporal, ali, a porção temporoparietal do hemisfério cerebral. E é isso. Eventualmente essa crise depois poderia evoluir para uma crise tônico-clônica bilateral, como a gente viu naquele primeiro vídeo, e seria classificado como uma crise de início focal com evolução para tônico-clônica bilateral. Agora eu trago aqui para vocês uma demonstração de que nem toda crise epilética, como a gente está acostumado, ela vai ser marcada por fenômenos motores. Dentro da característica de crises focais, e também generalizadas, existe a possibilidade de a presença de sintomas autonômicos, como alterações da vascularização cutânea, como hiperemia, palidez, vômitos, náuseas, midríase, miose, sejam características da crise epilética. Esse caso, esse vídeo que daqui a pouco eu vou mostrar, de uma criança com epilepsia focal, uma epilepsia focal occipital de início precoce, que é chamado de
epilepsia com as occipitais de Panetopoulos, síndrome de Panetopoulos, em que os achados autonômicos e visuais são os predominantes durante a presença de crise. Então, prestem atenção como é uma crise atípica, uma forma diferente que a gente costuma ver de crise epilética, diferente daquela crise drástica e que chama a atenção por seus fenômenos motores tão proeminentes. I hear her crying a bit, going, oh. Uma característica que eu queria aproveitar para chamar a atenção de vocês e que tem um valor em relação também a gente caracterizar uma crise como início focal, é esse desvio tônico do olhar desde o início. Observem que essa criança ela apresenta um desvio do olhar para a esquerda, ambos os olhos olham para a esquerda sem pretensão e é um desvio fixo, essa criança ela não movimenta os olhos. Geralmente nos quadros epiléticos, esse desvio do olhar vai olhar para o lado contrário à manifestação epilética. Então, como essa paciente olha para a esquerda, o fenômeno epilético e irritativo provavelmente tem origem no hemisfério cerebral direito. É difícil a gente caracterizar aqui pelo vídeo se a criança ela tem a percepção da consciência, ela tem consciência preservada, percepção preservada desde o início, mas essa crise tem um início focal com a perceptividade aí questionada, se perceptiva ou desperceptiva. Então, a gente já viu aqui sobre como as crises epiléticas podem se apresentar, mas também é interessante a gente saber conceitos do que a gente chama de epilepsia. A crise epilética é um fenômeno muito frequente em algum momento da vida de grande parte da população, mas uma menor parte dessas pessoas que apresentam uma crise epilética ao longo da vida vão ser portadores de epilepsia. Por quê? Para o diagnóstico de epilepsia é preciso que se tenha 2 ou mais crises epiléticas não provocadas. Eu vou falar para vocês aqui daqui a pouco como que a gente classifica isso, como que acontece essa divisão, para entender o que é uma crise não provocada, que tem um intervalo entre si maior do que 24 horas. Então, uma pessoa que no mesmo dia tenha 2 ou mais crises epiléticas, retomando consciência ou não pode ainda se enquadrar no diagnóstico de epilepsia. Eventualmente, uma pessoa com uma crise isolada, mas ainda não provocada, pode receber o diagnóstico de epilepsia, desde que, nessa primeira avaliação, a gente identifique uma probabilidade de crises futuras dentro dos próximos 10 anos maior do que 60%. Essa estratificação em relação ao risco, ela é muito inespecífica, ela não é totalmente quantitativa, né? Ela é bem subjetiva, na verdade, mas existem alguns fatores que podem falar para a gente que esse paciente tem sim essa possibilidade maior do que 60% de ter crise nos próximos 10 anos, que são a presença de alteração em algum exame de imagem, como tomografia ou ressonância, um eletroencefalograma realizado no período intercrítico que esteja alterado, ou seja, uma pessoa que teve só uma crise, mas que depois chega no consultório apresentando o eletroencefalograma alterado. Essa paciente já tem um diagnóstico de epilepsia. Ou uma pessoa que teve uma crise epilética durante o sono. Ter crise epilética enquanto se dorme, e aqui entendo, não é crise epilética à noite,
mas crise epilética enquanto se dorme fala muito a favor de que essa crise epilética seja decorrente, sim, de uma epilepsia, mesmo que seja a primeira crise da vida. Ou então, uma pessoa que teve apenas uma crise, mas que aquela crise apresenta uma característica, um conjunto de características, tanto semiológicas da crise, como, por exemplo, a crise que a gente viu atrás, marcada por vômitos, né? É uma crise muito típica de epilepsia de lobo temporal. Então, se a gente junta essa semiologia da crise, mais outros dados de anamnese, que podem ser amparados por eletroencefalograma ou de exames de imagem, a gente pode sim, mesmo com uma crise, fazer um diagnóstico de epilepsia, uma vez que essa pessoa vai se encaixar no que a gente chama de síndrome epilética, que é uma denominação que a gente dá por todo esse conjunto que eu acabei de dizer para vocês. E a gente já está autorizado, em todos esses casos, a iniciar um tratamento profilático com fármacos antiepiléticos. É importante a gente, então, entender esses conceitos de epilepsia, porque crises epiléticas que não se encaixem nesses domínios, elas não vão ser passíveis de profilaxia com fármacos, com medicamentos anticonvulsivantes. Agora, se eu consigo identificar e caracterizar qualquer um desses momentos, em qualquer um desses pontos, a presença de epilepsia, esse paciente vai ter indicação sim de receber medicação para poder prevenir novos episódios de eventuais crises, tá bom? Então, ainda falando sobre tanto crises epiléticas como epilepsia, elas podem ser classificadas quanto provocadas, sintomáticas, genéticas idiopáticas e criptogênicas. Vocês lembram lá que naquela descrição de epilepsia a gente falava que as crises precisam ser não provocadas? Crises não provocadas são crises que ocorrem não em resposta a um evento externo. Por exemplo, a febre, ela sabidamente, ela pode abaixar o limiar convulsivo. O cérebro, quando a gente está com febre, ele vai ter uma tolerância menor para que aquele fenômeno de ativação neuronal anormal, síncrona e excessiva, se desencadeie, mesmo em um cérebro saudável. Então, se eu tiver uma crise epilética na vigência de febre, eu vou estar provavelmente frente a um quadro de uma crise epilética provocada, ou então uma crise epilética que ocorre no contexto de um distúrbio hidroeletrolítico grave, ou então em relação à intoxicação, e aqui eu chamo a atenção para a intoxicação por álcool, também por medicamentos, não necessariamente no contexto de intoxicação, mas antibióticos como o ceftriaxone, ciprofloxacino, são medicamentos que abaixam o limiar convulsivo, e se o paciente tiver um episódio de crise epilética, pode ser maior do que 24 horas, ele pode ter aquela propensão a ter uma crise maior do que 60% nesse intervalo, vai ser uma crise provocada. Esse paciente não tem epilepsia, o cérebro dele não tem uma predisposição natural, é um cérebro normal que em um dado momento teve seu limiar convulsivo abaixado e desencadeou uma crise epilética, tá certo? As crises epiléticas também podem ser caracterizadas como sintomáticas, que são crises que podem acontecer no contexto de agressão aguda do sistema nervoso central, como uma neuroinfecção, um traumatismo crânioencefálico, os tumores, os AVCs, que raramente vão se apresentar como uma crise epilética inicialmente, só 20% dos AVCs vão se apresentar como uma crise epilética de forma inicial, mas se esse paciente tiver uma crise epilética em algum desses contextos, em algumas dessas situações, é o que a gente chama de uma crise epilética sintomática. Esse paciente também não pode receber o diagnóstico de epilepsia, apesar de que a profilaxia para novas crises vai ser um pouco diferente. A gente pode utilizar essa profilaxia durante um intervalo de tempo, sabendo que esse paciente, momentaneamente, ele vai ter uma predisposição do cérebro, que já não é mais sadio, a desenvolver crises epiléticas. Já as epilepsias, né, a maior parte
delas vão entrar nesse subgrupo aqui de crises e epilepsias de origem genética e idiopática, né? Crises, aqui em epilepsia, quando a gente fala em crises genéticas, não necessariamente a gente precisa de um gene localizado, mas síndromes que caracteristicamente têm uma predisposição genética vão entrar nesse grupo aqui, e também as crises idiopáticas, em que a gente não sabe o que leva à origem dessa crise, com exames de ressonância normal, investigação para neuroinfecção, tudo normal, vão entrar aqui, porque a maior parte dos estudos com essas crises, que antigamente a gente chamava de idiopáticas, mostraram um padrão de predisposição genética. Não necessariamente um loco, um gene foi documentado, mas crises como a benigna da infância, a epilepsia rolante, que é do lobo temporal, tem essa incidência aumentada em familiares, em gêmeos, em filhos, de pessoas que têm essas crises epiléticas. Por isso que elas vão entrar nesse grupo aqui de genéticos e idiopáticos. E as crises criptogênicas são aquelas epilepsias criptogênicas, aquelas em que a gente não consegue determinar um padrão de herança, mas que esse paciente tem essa predisposição, ele tem mais de uma crise no momento da vida, respeitando aqueles critérios de epilepsia, de diagnóstico de epilepsia, que a gente viu um pouco para trás. A classificação de epilepsia, ela vai partir tanto da classificação do tipo de crise, então existem síndromes epiléticas que vão ser classicamente apresentadas a partir de um tipo de epilepsia focal, mas para a gente poder chegar nesse diagnóstico de uma síndrome epilética, a gente tem que considerar outros fatores, como a etiologia dessa crise. As crises mais frequentemente, as síndromes epiléticas mais frequentemente estudadas e mais frequentemente apresentadas aí no nosso dia a dia, são as síndromes epiléticas, são divididas no grupo de generalizadas genéticas, que antigamente eram chamadas de idiopáticas, que receberam esse termo genético por aquele movimento que eu disse para vocês, que foram se estudando esses pacientes e pôde-se observar uma predisposição dentro dos familiares, e os mais frequentes são a crise de ausência de infância, a ausência juvenil, a mioclônica juvenil e a epilepsia genética idiopática com crises tônico-clônicas. As síndromes epiléticas divididas aqui na categoria de focais autolimitadas, que antigamente eram chamadas de benignas, mas que receberam esse nome de autolimitadas em substituição à benigna, para que não ocorresse um menosprezo em relação à gravidade e ao prejuízo funcional e social que as pessoas portadoras dessas crises têm. Então, uma epilepsia, os mais frequentes desse grupo são as síndromes epiléticas, da epilepsia com descargas centrotemporais, as occipitais de início precoce, a síndrome de Paniotopoulos, que a gente viu aquele vídeo da criança com episódios marcados de vômitos, é a de início tardio, que é chamada síndrome de Gastal. A diferença dessas crises vai ser principalmente em relação ao tempo de início, sendo que a semiologia e todos os outros aspectos vão ser muito parecidos. E a gente tem ainda os episódios de encefalopatias epiléticas. As síndromes epiléticas caracterizadas como encefalopatias epiléticas são epilepsias em que a atividade epilética vai levar a um comprometimento cognitivo secundário à atividade epilética. Então, essa pessoa vai ter tanta crise que em algum momento ela vai começar a ter comprometimento cognitivo, a criança vai começar a ter comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, tudo isso a gente tem que se atentar em relação quando a gente está avaliando um paciente com crise epilética. As encefalopatias epiléticas mais frequentes são a síndrome de Lennox-Gastaut e a síndrome de West, encefalopatias graves da infância, em que a pessoa começa a ter muito prejuízo na aquisição dos marcos de desenvolvimento e também se arrasta a partir dos prejuízos para a cognição desse paciente. Existe um site que, assim, apesar de não existir uma classificação completamente aceita em relação a todas essas síndromes epiléticas, existe um guia da ELAI, que pode ser acessado aqui no Epilepsy Diagnosis, que vai trazer para a gente características de cada uma dessas síndromes epiléticas.
E eu deixo aqui mais a título de documentação para que depois vocês acessem e vejam. Também tem vários vídeos de crises epiléticas, semiologias de crise, noções em relação à eletroencefalografia que podem ser úteis depois na avaliação e na diferenciação desses casos de epilepsia. Então depois deem uma olhadinha lá, porque é um site bem bacana e que compensa muito para poder complementar esse aprendizado. Bom, até agora, provavelmente, tudo que foi dito, vocês já ouviram em outras aulas sobre epilepsia, de neurologia, sobre a abordagem que se dá a este paciente, mas a partir de agora, para não ficar tão maçante, eu queria trazer para vocês uma abordagem um pouco diferente. Eu simulei aqui algumas situações frequentes, muito frequentes durante o cotidiano da prática na unidade básica de saúde, para que a gente então consiga discutir a epilepsia, a abordagem do paciente epilético, respondendo aquelas questões que eu trouxe no tema, como o que fazer, o que não fazer e até onde ir em cada uma dessas situações. Então, Maria Antônia, mãe do pequeno João Paulo de 3 anos, chega à unidade relatando que o filho teve um desmaio precedido por um grito, enquanto os dois se encaminhavam à unidade básica de saúde que você trabalha, em busca de um atendimento por um quadro de febre e tosse seca que o pequeno João vem apresentando há um dia. Um agente comunitário de saúde que estava saindo para a visita identificou a situação e conduziu mãe e filho à sala de emergência. Você foi acionado pela enfermeira da unidade, interrompeu o atendimento que estava realizando e, ao chegar na sala de emergência, encontra a criança e mãe e observa que a criança está apresentando contrações clônicas de membros superiores. A primeira avaliação, você identifica que a criança está febril, tem uma temperatura axilar de 38,8 graus Celsius, uma frequência respiratória de 48, a criança está taquipneica, mas não são observados sinais diretos de esforço respiratório. E a frequência cardíaca é de 150 batimentos por minuto. Quando você termina essa primeira avaliação de aferição de sinais vitais, a enfermeira da sua unidade, que também é plantonista no UTI neonatal há 20 anos, ou seja, que tem familiaridade e muita facilidade para conseguir acesso venoso central, te comunica que não conseguiu um acesso venoso periférico. E a partir daqui a gente então vai abordar algumas questões. O que fazer? E agora? Nesse momento, se for a sua primeira crise presenciada, provavelmente vai ser uma situação extremamente traumática, mas a princípio eu quero que vocês mantenham a calma e observem a situação do ponto de vista externo, com a maior tranquilidade possível. Essa situação representa muito bem um quadro de uma crise epilética, que é avaliada ainda com a crise em curso, que apesar de ser assim, uma emergência, essa criança precisa ser tratada de uma forma rápida, é uma apresentação clínica pouco frequente, porque a maior parte das crises epiléticas vão ser resolvidas no intervalo de 5 minutos. As crises epiléticas, em sua maioria, são autolimitadas. Então, muito eventualmente, uma crise epilética em curso vai chegar para vocês. Estima-se que essas avaliações por epilepsia respondam por aproximadamente 20% dos casos. Então, no primeiro momento, quais são as primeiras coisas que a gente tem que fazer durante o atendimento de uma crise epilética em curso? Primeiramente, a gente não vai esquecer da estabilização inicial. É interessante que a gente garanta que via aérea esteja pérvia, que não exista nenhum obstáculo à respiração desse paciente. Fazer uma avaliação primária da circulação, avaliar como que esse paciente está se perfundindo, e um exame neurológico sumário. Esses primeiros pontos vão ser realizados durante o que a gente chama de fase de estabilização, que é uma fase que dura entre 0 e 5 minutos. Nesse momento, você avalia o paciente e garante que as principais emergências, ou seja, coisas que vão poder complicar essa crise epilética nesse momento inicial,
sejam eliminadas e afastadas, que esse paciente esteja controlado na eventualidade da crise cessar automaticamente. Então, se esse paciente estiver desaturando com a saturação menor do que 92%, você vai oferecer oxigênio suplementar via cânula nasal ou por máscara nasal e garantir que esse paciente esteja estabilizado. Se possível, se for disponível na sua unidade, iniciar a monitorização por eletrocardiograma contínuo, assim como monitorização multiparamétrica diversa. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês. Reparem, antes de qualquer medicação anticonvulsivante, antes de diazepam, antes de qualquer outra medicação, a gente vai fazer a testagem desse paciente, fazer um HGT e observar. Se o HGT for menor do que 60, imediatamente a gente vai oferecer, em casos de crianças, 2 ml por quilo de glicose a 25% em crianças com idade maior ou igual a 2 anos, e em crianças menor do que 2 anos, 4 ml por quilo de glicose a 12,5%. Em caso de adultos, principalmente por a gente não saber sobre o status nutricional desse adulto, a gente vai administrar 50 ml de glicose 50% endovenoso, só que antes não se esqueçam de administrar 100 gramas de tiamina endovenosa para prevenção de encefalopatia de Wernicke, complicação grave, uma complicação extremamente grave, geralmente com sequelas neurológicas, às vezes irreversíveis, decorrentes da administração de glicose em um paciente que tem um déficit caricial de vitamina B1, de tiamina. E a gente aproveita esse momento para, se possível, coletar outros exames laboratoriais, hematológicos, toxicológicos, se adultos, e a dosagem de eletrólitos. Claro, durante esses primeiros 0 a 5 minutos, você não vai ficar esperando 5 minutos para ver se a crise vai passar. Mas uma crise que dure mais do que 5 minutos, a probabilidade de que essa crise seja autolimitada, ela vai cair muito. Então, a partir desse intervalo, você já está apto e autorizado a iniciar as primeiras medicações. Quais são as principais opções? Medicamentos de primeira linha para atendimento da crise epilética são os benzodiazepínicos. Então, observem, não tem idantal, não tem fenobarbital nessas medicações de primeira linha. A primeira escolha, considerando as nossas características aqui no Brasil, vai recair sobre o diazepam endovenoso. Qual é a dose? Crianças 0,15 a 0,2, vamos considerar 0,2 mg por quilo por dose, com uma dose máxima de 10 mg por dose, que é a mesma dose do adulto. A ampola de diazepam tem 10 mg em 12 ml. Então, você vai fazer essas 10 mg, a ampola inteira, endovenosa. Se dentro de 3 minutos, 2, 3 minutos, essa crise epilética não for resolvida, você pode repetir essa dose de diazepam mais uma vez. No caso de adulto, fazer mais 10 mg, ou em caso de crianças, repetir essa dose pelo quilo. Mas agora, voltando para aquela situação, a gente não conseguiu acesso venoso nesse paciente. Quais vão ser as opções? Midazolam intramuscular é uma opção. A ampola de midazolam tem 5 mg por ml, a gente tem ampolas de 3 e 10 ml. A gente vai fazer 10 mg, 2 ml, se maior do que 40 kg. Entre 13 e 40 kg, a gente vai fazer 5 mg. Só que, reparem, não existe evidência científica para que a dose de midazolam intramuscular seja repetida. Para repetir, a gente tem evidência só de lorazepam endovenoso e diazepam endovenoso. Lorazepam endovenoso que a gente não tem disponível no Brasil. Outra opção muito interessante que seria legal de se fazer no caso da criança, para prevenir dor, desconforto da injeção intramuscular, é o diazepam retal. Como que a gente faz diazepam retal? A dose geralmente é o dobro da dose que a gente faz para medicação endovenosa, mas a gente vai inserir uma sonda
uma sondinha retal, ali aproximadamente 5 centímetros para dentro do reto, profundidade de 5 centímetros, e administrar o diazepam novamente sem diluição. A gente observa aqui que também não se pode repetir essa dose em caso de recorrência e que o diazepam intrarretal ele tem um nível de evidência B. Então, claro, a gente pode fazer a escolha preferencialmente do midazolam intramuscular, mas se porventura não estiver disponível, a escolha vai recair então sobre o diazepam retal, em dose dobrada em relação ao habitual. E essa fase inicial, ela pode durar ali aproximadamente entre 5 e 20 minutos, dependendo da possibilidade de se repetir essa dose. Se esse paciente, após esse período, ele não tiver obtido controle da crise epilética, ele continua apresentando crise epilética. E entendam, eventualmente o paciente pode resolver a crise epilética, mas continuar naquele estado de torpor ou eventualmente agitação. Se o movimento epilético ele cessou e o paciente encontra-se torporoso, ou então até mesmo agitado, você não vai seguir o próximo passo, termina por ali, a crise epilética foi cortada. Agora, se esse paciente continua a convulsionar, a próxima opção vai recair sobre a fenitoína endovenosa. Aqui a gente tem a indicação nesse guideline de fosfenitoína, que é um guideline americano, mas que não é disponível aqui no Brasil, mas a gente pode fazer, a gente faz essa dose em equivalência. A dose de fenitoína que a gente faz aqui é maior do que a dose para profilaxia. Essa dose de fenitoína de 20 mg por quilo, com a dose máxima de 1.500 mg, em dose única, diluída em um soro fisiológico, a gente costuma diluir ali em 250 ml e deixa numa dose de até 50 mg por minuto, é a minha primeira opção e o que eu chamo de idantalização, que vem do nome comercial da fenitoína, que é o idantal. Outra opção nessa fase, nessa segunda linha de tratamento da crise epilética, é o fenobarbital, o gardenal endovenoso, que tem uma dose aqui um pouco menor do que a fenitoína, uma dose de 15 mg por quilo, que é a dose máxima, você faz conforme o peso do paciente, diluído também no soro, geralmente fisiológico de 250 ml, com uma taxa de infusão de 100 mg por minuto. Reparem, parte dessas medicações que são usadas na segunda linha, elas não estão disponíveis no Brasil. O ácido valproico endovenoso, que foi uma medicação que até chegou a ser comercializada no Brasil durante um tempo, mas que foi descontinuada por conta de falta de venda, muitas pessoas não tinham tanto costume de prescrever o ácido valproico endovenoso, apesar de ser uma excelente medicação para tratamento da crise convulsiva, principalmente nas crises mioclônicas que pioram ao uso de fenitoína, foi descontinuada por conta de falta de uso, mas tem um nível de evidência para uso. No controle de crise epilética, muito bom, nível de evidência B. E se esse paciente, mesmo depois da administração de fenitoína ou de fenobarbital, continuar a convulsionar, então a gente entra na terceira fase de terapia. A terceira fase do tratamento da crise epilética, aquela de uma crise que, apesar das instituições de medidas, permanece além de um momento de 40 minutos, um estágio em que a chance de lesão neurológica por hipóxia, por conta dessa hiperatividade, é muito grande, é uma linha de tratamento muito brusca. A gente vai objetivar nesse momento a sedação do paciente. Então, existem várias opções. A gente vai partir para o coma barbitúrico, com o tiopental, midazolam, fenobarbital ou propofol. Nesse momento, provavelmente o paciente vai entrar num grau de sedação e ele tem que entrar num grau de sedação que vai levar à insuficiência respiratória. Então, quando a gente parte para essa fase de anestesia geral, a gente precisa garantir que esse paciente tenha uma via aérea protegida e esteja em ventilação mecânica. Quando eu começo essa terceira fase de terapia, existe ainda a possibilidade de,
se administrando algum desses anestésicos, que os movimentos anormais, numa crise tônico-clônica generalizada, cessem, mas que esse paciente ainda se mantenha com atividade cerebral, que seja somente visível ao eletroencefalograma, característica ainda de um estado de mal epilético, uma crise epilética que se arrastou além de 40 minutos. Então, nesse momento, é indicado de preferência a monitorização por eletroencefalograma contínuo à beira do leito, para titulação da medicação. Nesse momento, não posso me dar ao luxo ou à possibilidade de que esse paciente continue a convulsionar. A chance de lesão cerebral por conta dessa atividade epileptogênica, por conta do estado de mal, é muito grande. Eu preciso ter certeza que esse paciente entrou num estado que a gente chama de eletroencefalograma silencioso, que toda aquela atividade anormal, síncrona e patológica do sistema nervoso central foi cortada, e agora esse paciente está em um estado de silêncio elétrico cerebral relativo. Então, a gente já viu, né, o que a gente tem que fazer, cada passo dentro dessas situações, mas agora eu queria trazer para vocês o que a gente não pode errar em hipótese alguma. E primeiro, o mais frequente de acontecer, e isso eu já vi assim, em vários lugares em que trabalhei, chega a ser rotina, e às vezes o pessoal até estranha quando a gente passa uma orientação diferente disso, a famosa tradição em se diluir o diazepam ou fazer o diazepam intramuscular em caso de crise. O diazepam diluído, ele precipita na diluição, no solvente, e ele vai ter uma menor disponibilidade sérica para poder cortar a crise. Então não vai ser efetivo, tão efetivo quanto poderia, um diazepam diluído, independente da diluição que eu vou fazer. Então, diazepam é feito EV e sem diluir. Outra forma frequente de se administrar diazepam, mas errada, é a administração de diazepam intramuscular. Diazepam intramuscular, ele tem uma absorção muito errática, então se eu fizer aquele diazepam intramuscular, pode ser que ele comece a ser absorvido ali depois de 30 minutos, então não vou ter o efeito na hora que eu preciso para poder cortar aquela crise epilética. E diferentemente do midazolam, a gente já viu que o midazolam ele pode ser feito intramuscular porque ele tem uma absorção mais rápida, uma absorção mais contínua, diferentemente do diazepam. E outra coisa que eu já disse para vocês ali no início é fazer o diazepam ou fazer qualquer outra medicação para cessar a crise epilética antes de fazer um HGT. E observar se o HGT menor que 60 proceder à administração de glicose, se tiver indicação fazer tiamina antes, ou se eu não conseguir fazer um HGT nesse paciente, eu não tenho fita de HGT na minha unidade básica de saúde, eu vou administrar a glicose independentemente de saber o HGT ou não. Por quê? Muitas das crises epiléticas, das crises convulsivas, elas são crises provocadas justamente por conta da hipoglicemia. Hipoglicemia abaixa muito o limiar convulsivo do sistema nervoso central e vai favorecer essa crise que depois, mesmo você fazendo diazepam, você não vai conseguir elevar esse limiar convulsivo novamente, a ponto de que as próximas medicações que você faça sejam capazes de interromper essa atividade epilética. Então, sempre fazer o HGT antes de qualquer medicação e, se não for possível, sempre administrar a glicose nessas doses preconizadas se o HGT não for conhecido. E seguindo aqui ainda, eu quero documentar e trazer aqui uma forma da gente ver isso aqui, sobre até onde eu vou, né? Assim, até o que eu tenho que fazer. Já adianto para vocês que essa terceira fase, essa terceira linha de tratamento, ela tem que ser preferencialmente manejada num centro terciário, de atenção terciária, por conta desse risco iminente, da necessidade de assistência ventilatória que esse paciente vai ter e frente à necessidade de se fazer uma monitorização contínua do eletroencefalograma. Só que nessas duas fases a gente precisa
a gente tem que ter em mente o que pode acontecer com a administração de cada medicação para saber até onde a gente vai, para não correr um risco, a gente está expondo esse paciente a um risco maior de lesão por conta do que a gente está fazendo do que pela própria crise epilética. Mas entendam, nenhum dessas situações deve ser entrave para que a medicação seja administrada. A crise epilética, se não for cessada, como a gente já viu, ela vai trazer hipóxia tecidual por conta do aumento do gasto energético, e essa hipóxia pode trazer lesão cerebral irreversível. Então, a gente vai fazer tudo, só que ficar atento. Opa, eu não tenho essa estrutura aqui. Está no momento de eu pedir por ajuda, acionar o serviço médico de urgência para poder referenciar esse paciente para uma unidade de atendimento secundário ou terciário que consiga me trazer essa garantia. Então, o diazepam, ele pode trazer um quadro de depressão respiratória. O diazepam EV não é tão frequente, mas o paciente ele pode sim entrar em apneia, de forma que seja necessário garantir uma via aérea definitiva para esse paciente. Então, de preferência, a gente tem que ter material para intubação ao lado, um ventilador, bolsa, válvula, máscara, o famoso AMBU do lado, se for preciso ventilar esse paciente. A fenitoína, ela pode fazer uma série de arritmias. Então, uma vez que eu estou idantalizando esse paciente no meu segundo nível de linha de tratamento, é fundamental que esse paciente esteja